Virando-se para os outros, ele explicou que Lungo havia oficialmente enviado uma solicitação ao departamento pedindo para que um membro da família acompanhasse seu governante. A razão dada foi que os dois eram inseparáveis desde a infância, e sua estabilidade emocional, assim como sua eficiência em combate, caíam drasticamente sempre que eram separados. Amur ficou visivelmente irritado. Já estava incerto sobre a verdadeira capacidade desse novo governante, e agora uma pessoa adicional de nível inferior foi adicionada à equipe. Enquanto isso, Levi e Jasper o olhavam com clara confusão, como se realmente não entendessem o motivo de tanta raiva. Neste momento, Mari lembrou a todos que a reunião atual havia sido convocada pelo departamento para discutir a missão de resgate planejada para a ilha. A Ilha Gido era um projeto conjunto criado por 5 países diferentes. As tecnologias mais avançadas e as mentes científicas mais brilhantes haviam sido reunidas ali. Entre todos os experimentos realizados lá, o Projeto 99 foi considerado o maior sucesso dos últimos anos. Como o objeto possuía um poder de combate aterrador, um governante sempre era designado para a ilha. 4 dias atrás, o governante do país de Gu havia chegado para supervisionar a próxima fase dos testes. No entanto, desde esse momento, todo o contato com a ilha foi completamente perdido. Mali resumiu a situação claramente: a missão principal dele seria viajar para a ilha e tentar resgatar qualquer sobrevivente. Amu acrescentou que também precisariam lidar com o projeto fora de controle enquanto tentavam salvar a mulher presa lá. No entanto, nem Levi nem Jasper pareciam entender a maior parte do que havia sido explicado. Os dois jovens simplesmente os encaravam com olhos arregalados e confusos. Vendo a confusão deles, Amu levantou ambas as mãos em frustração e rapidamente simplificou tudo. Ele disse que a situação era simples: eles iriam para a ilha. Mali então imediatamente ordenou que partissem imediatamente. Logo depois, o grupo já estava voando pelo céu, indo em direção ao seu destino a bordo de um helicóptero. Dentro da cabine, Mari explicou que, durante cada exercício de treinamento, o Objeto 99 havia sido limitado a operar com apenas 10% de sua capacidade total de energia para reduzir o risco de acidentes. Por causa dessa limitação, se falhassem em derrotá-lo imediatamente, poderiam tentar prolongar a luta até que as reservas de energia da criatura se esgotassem completamente. Amu olhou para os dois jovens lutadores com desprezo aberto e lembrou severamente a Levi que havia sido a sua insistência trazer seu membro da família junto. Ele avisou Levi para não chorar ou pedir ajuda se algo desse errado. Levi, no entanto, respondeu calmamente que protegeria Jasper, acontecesse o que acontecesse. Amu apertou os olhos e zombou dele, dizendo que esperava que Levi realmente fosse capaz de fazer isso e não provasse ser incapaz nem de se proteger. Enquanto isso, em algum lugar distante, a Fênix de Fogo lentamente acordou de seu sono. Se espreguiçando preguiçosamente, ela finalmente percebeu o estranho silêncio ao seu redor. Olhando ao redor da sala vazia, a criatura se perguntou onde Levi e Jasper tinham desaparecido de repente. No momento em que percebeu que os dois tinham ido embora, a Fênix imediatamente ficou furiosa, convencida de que aqueles humanos traiçoeiros a haviam abandonado no dormitório mais uma vez. No entanto, apenas um segundo depois, ela suspirou e se jogou de volta no travesseiro. Depois de pensar por um momento, decidiu que o primeiro dia sem ter que chocar ovos poderia, na verdade, contar como uma merecida férias. Mesmo assim, a Fênix não conseguiu ficar parada por muito tempo. Depois de rolar várias vezes na cama, ela soltou um suspiro frustrado. Com uma expressão sombria, começou a se perguntar se deveria simplesmente voltar a chocar ovos para passar o tempo. No momento em que esse pensamento surgiu, a Fênix imediatamente balançou a cabeça vigorosamente, como se tentasse afastar a ideia. Ela se repreendeu mentalmente, lembrando-se de que esse hábito ridículo não era mais necessário agora. Enquanto isso, Lexi estava perto segurando um pote com água morna de arroz nas duas mãos. Seu rosto estava radiante de empolgação, e ela parecia genuinamente feliz com o que estava fazendo. Augustus segurava outro pote idêntico ao lado dela. Por algum motivo, ele também parecia incomumente energético naquele dia, como se estivesse esperando ansiosamente por aquele momento. Os dois estavam parados quietos na porta, claramente esperando que alguém saísse de dentro da sala.
Nesse momento, o telefone de August tocou repentinamente. Do outro lado da linha, Wan-ai perguntou se o mensageiro finalmente havia acordado e como as coisas estavam indo do lado deles. Justo então, a porta se abriu lentamente. A fênix saiu com uma postura majestosa, seu corpo irradiando um brilho dourado quente que parecia iluminar todo o corredor. Ao ver isso, os meninos começaram imediatamente a listar os muitos pratos que haviam preparado com tanto cuidado. Mas a criatura apenas parecia irritada e rejeitou cada item que lhe foi oferecido. A fênix refletiu silenciosamente que seus gostos definitivamente mudaram desde antes. Sem querer desistir, Lexi apressadamente trouxe o bambu que havia preparado antes, enquanto August rapidamente apresentou um recipiente cheio de água de fonte da montanha fresca e pura. Os olhos da fênix brilharam instantaneamente com empolgação. A saliva começou a escorrer de seu bico, e ela imediatamente começou a devorar o bambu com óbvia empolgação. Enquanto comia avidamente, a criatura não pôde deixar de admitir para si mesma que o sabor estava incrivelmente delicioso. Enquanto isso, a bordo do helicóptero que transportava nossos heróis, a atmosfera ainda estava tensa e desconfortável. Amu olhou para Levi e Jasper com clara irritação, observando que os dois pareciam excessivamente relaxados, quase como se estivessem curtindo uma viagem turística. Steven soltou uma gargalhada tão forte que lágrimas se formaram em seus olhos, claramente concordando com a observação de Amu. Mali permaneceu em silêncio e não comentou sobre a situação. Enquanto isso, Jasper olhava ao redor com uma empolgação infantil, apontando para o horizonte e chamando a atenção de Levi para a vasta água azul abaixo. De repente, a voz do piloto soou aguda enquanto ele soava o alarme e apontava urgentemente para algo à frente. Um enorme vórtice de água começou a se formar na superfície do oceano, subindo rapidamente e indo diretamente em direção ao caminho do helicóptero. Steven imediatamente assumiu que o sujeito 99 deveria possuir a habilidade de controlar a água, pois esse fenômeno claramente não fazia parte dos poderes conhecidos de Sarah. O piloto então informou que a ilha já estava extremamente próxima. No entanto, chegar mais perto era impossível devido ao enorme tornado que se formava sobre o mar. Amu de repente sorriu confiante enquanto virava a faca na mão. Com um sorriso imprudente, ele declarou que, nesse caso, só restava uma opção: eles simplesmente teriam que pular. Ele colocou a mão no ombro de Levi e lhe lançou um olhar desafiador, provocando o jovem Lorde de Lungo a provar suas habilidades. A porta do helicóptero se abriu, e Amu deu um passo à frente até a abertura, enquanto os ventos poderosos sopravam violentamente para dentro da cabine. Antes de pular, ele se virou e gritou alto para Steven e Mali atrás dele. Então, sem a menor hesitação, ele saltou para o vento turbulento, declarando zombeteiramente que viriam quem chegava primeiro à ilha. Michael também se levantou de seu assento e acenou casualmente para Levi. Ele avisou que a ilha à frente era incrivelmente perigosa. Ele acrescentou que, se Levi realmente se importasse com a segurança de seu companheiro, essa seria a oportunidade perfeita para mandar Jasper de volta com o helicóptero. Depois de dizer isso, ele saltou atrás de Amu. Levi observou sua partida silenciosamente, ainda sem entender completamente o significado por trás de suas palavras. Steven então o lembrou calmamente que Jasper não possuía a força de um governante, o que significava que ninguém poderia garantir sua sobrevivência uma vez que chegassem à ilha. Após terminar seu aviso, Steven também saltou, acrescentando que, a partir desse ponto, não seriam responsáveis por qualquer destino que os aguardasse. Levi não discutiu com eles. Ele simplesmente repetiu, em um tom calmo e educado, que protegeria Jasper. Enquanto isso, Amu foi o primeiro a descer em direção ao mar. Ele caiu rapidamente até pousar ao lado de um dos enormes jatos de água. Steven ativou sua própria habilidade no ar, permitindo-se deslizar suavemente pela superfície do mar como se fosse solo firme. Nesse exato momento, uma enorme laje de gelo se formou sobre a água. Mali se transformou em uma forma semelhante à de uma besta e caminhou sobre o oceano enquanto controlava o gelo sob seus pés. Essa técnica era conhecida como habilidade de Lord Xiao, rei das bestas de gelo. Steven aumentou a força gravitacional sob seus pés e aterrissou firmemente na praia, seu corpo cercado por chamas vermelhas cintilantes.
Olhando ao redor da praia, ele perguntou se o helicóptero já havia partido. Mali logo percebeu que os representantes de Lungo ainda não haviam aparecido. No entanto, naquele exato momento, Levi e Jasper apareceram repentinamente bem na frente deles. Levi perguntou calmamente para onde exatamente precisavam ir a seguir. Os três homens congelaram no lugar, olhando para eles com expressões vazias de descrença. Amu lentamente apontou para Levi, chocado, e sugeriu que o jovem poderia possuir habilidades do tipo espacial. Michael e Steven também ficaram surpresos, embora suas reações fossem menos dramáticas do que as de Amu. Amu imediatamente pulou do monstro de gelo e declarou que agora tudo fazia sentido, foi por isso que Levi se atreveu a trazer um companheiro com ele. Apontando diretamente para Levi e Jasper, ele concluiu que ambos deveriam ser usuários do tipo espacial, o que era praticamente trapaça. Com um sorriso presunçoso, ele acrescentou que, mesmo que sua força de combate fosse baixa, a habilidade de desaparecer e reaparecer instantaneamente tornava suas chances de sobrevivência incrivelmente altas. No entanto, Levi e Jasper claramente não entenderam a maior parte do que ele estava dizendo e simplesmente o olhavam com confusão. Mali descansou o queixo na mão pensativamente e comentou que habilidades espaciais definitivamente não deveriam ser subestimadas. Enquanto isso, o enorme tornado continuava correndo em direção a eles com uma velocidade aterradora. Steven percebeu intensas flutuações de energia dentro da tempestade, e Mali imediatamente concluiu que tanto Sarah quanto o objeto número 99 provavelmente estavam localizados lá. Em outra parte da ilha, os humanos de areia continuavam se formando e eram imediatamente despedaçados por violentos jatos de água. Sarah lutava desesperadamente contra o vórtice furioso, furiosa por ninguém tê-la avisado de que o objeto 99 podia controlar tornados de água gigantescos. Neste ponto, ela já estava chegando ao seu limite. Seu corpo tremia de exaustão, e manter a concentração estava se tornando cada vez mais difícil. As correntes giratórias de repente se endureceram em colunas afiadas de água e se lançaram contra ela, destruindo completamente soldados de areia que ela havia criado. Sem hesitar, ela ativou outra habilidade e rapidamente levantou uma grossa parede defensiva feita inteiramente de areia. Mas até mesmo aquela barreira não conseguiu resistir à força avassaladora da água corrente, e a defesa se despedaçou sob a pressão implacável. Era dolorosamente claro que os ataques estavam sendo direcionados deliberadamente para matá-la. Nesse momento, o objeto número 99 apareceu repentinamente atrás dela e falou friamente, observando que finalmente havia terminado de lidar com todos os soldados de areia dela. O ciborgue, cuja força excedia a de um lorde, deu uma risadinha baixa. Ele comentou que lutar contra aquelas criaturas de areia por 3 dias inteiros havia sido incrivelmente exaustivo. Então ele levantou o braço, lâminas de vento escarlate girando ao redor de sua mão, e desferiu um golpe mortal em direção a Sarah. Nesse instante, o único pensamento que passou pela cabeça da garota foi que aquele era o fim. Ainda assim, estranhamente, a dor lancinante que ela esperava nunca veio. Quando ela abriu lentamente os olhos, viu uma silhueta familiar de pé à sua frente. Levi havia chegado a tempo e bloqueado calmamente o ataque mortal. Sarah olhou fixamente para o jovem que apareceu diante dela do nada. Seus olhos estavam cheios de confusão, e por um momento, ela não conseguiu nem processar o que tinha acabado de acontecer ou quem era aquele estranho. Enquanto isso, Levi já havia agido. Com um golpe poderoso, ele mandou o objeto 99 voando pelo ar. Sem hesitar nem por um segundo, ele seguiu com uma série rápida de golpes, atacando de forma tão implacável que o inimigo não teve tempo de reagir ou se defender. Apesar do ataque repentino, o ciborgue arrogante declarou que a força de um humano, mesmo um com título de governante, jamais deveria ser capaz de lhe causar dano. No entanto, ele mal terminou essa frase antes que Levi lhe desferisse um soco que o fez bater com a cabeça no chão. O impacto foi tão violento que até o ciborgue parecia surpreso com a força por trás do golpe. Após aguentar a surra, o corpo danificado da máquina foi lançado para longe, rolando inutilmente pela areia como um pedaço de sucata. Levi se virou em direção a Sarah e perguntou casualmente se jogar aquilo fora assim já era suficiente para parar o inimigo e salvar as pessoas. Então ele perguntou calmamente se ela precisaria de alguma ajuda.
Mas antes que ela pudesse responder, uma nova onda de água a atingiu de repente, jogando-a para o lado e esmagando-a violentamente contra o chão. A garota já estava gravemente ferida. Ela cuspiu sangue, sua respiração estava fraca e seu corpo tremia de exaustão. O restante da equipe correu rapidamente em direção a ela. Steven olhou para o objeto 99 derrotado com espanto e comentou que a ameaça já havia sido neutralizada. Miley parou por um momento, percebendo que o Lorde de Lungo havia completado a missão antes mesmo de chegarem. O nível de força de combate dele o deixou sem saber como avaliar a situação. Após examinar brevemente o estado da garota, ele concluiu que, embora ela estivesse severamente ferida, ainda estava viva. Ao mesmo tempo, Steven se aproximou do objeto 99 derrotado. Ao inspecioná-lo, ele descobriu que suas reservas de energia estavam quase totalmente esgotadas, deixando pouco mais do que um metal inútil. Ele não pôde deixar de se perguntar quanto tempo Sarah havia gasto lutando antes que Levi chegasse, e quão enfraquecido o objeto já estava antes disso. Ainda assim, teve que admitir para si mesmo que o Lorde de Lungo era muito mais forte do que ele inicialmente imaginava. Levi olhou para Sarah e comentou tranquilamente que sua força vital estava perigosamente fraca e que ela quase havia parado de respirar. Ao ouvir isso, Amu perguntou nervoso se ela poderia morrer. Nesse momento, Jasper se inclinou cautelosamente para a frente e perguntou com curiosidade se eles precisavam de um médico. Todos se viraram para olhá-lo surpresos, claramente duvidando de que esse jovem tivesse alguma qualificação real. Levi imediatamente pegou a mão de Jasper e o apresentou calmamente aos outros, explicando que as habilidades de cura de Jasper eram, na verdade, muito profissionais. Ao ouvir isso, Steven de repente entendeu por que Levi insistiu tanto para trazer seu companheiro. Ele rapidamente pediu a Amu para não perder tempo e deixar Jasper começar a tratar Sarah imediatamente. Jasper então tirou um conjunto de agulhas, e Amu reconheceu instantaneamente que se tratavam da famosa técnica de cura oriental conhecida como acupuntura milagrosa. Steven observou atentamente enquanto Jasper inseria cuidadosamente uma agulha na cabeça da garota. O que mais o surpreendeu foi que os movimentos de Jasper estavam completamente firmes, sem a menor hesitação. Amu assentiu pensativamente e comentou que a velocidade e precisão dessa técnica eram mais rápidas do que qualquer acupuntura oriental que ele já havia visto antes. Steven, ainda um pouco cético, murmurou que talvez o jovem que estava diante deles fosse realmente um mestre entre os mestres. Jasper respondeu calmamente que realmente não era tão difícil quanto pensavam. Segundo ele, você simplesmente precisava inserir as agulhas onde parecesse mais inadequado. Depois de terminar o procedimento, ele inclinou a cabeça confuso. Perguntou por que tudo já estava feito e ainda assim Sarah não havia recuperado a consciência. Sarah estava deitada imóvel no chão, com várias agulhas saindo de sua cabeça, parecendo fraca e incrivelmente miserável. Nesse exato momento, o robô derrotado anteriormente começou a emitir um leve brilho vermelho novamente. O ciborgue abruptamente se sentou, seus olhos brilhando com uma luz estranha e perigosa. Quase instantaneamente, Amu cuspiu uma boca cheia de sangue, enquanto um poderoso golpe atingia diretamente suas costas. O soco do ciborgue carregava uma força tão esmagadora que liberou uma explosão de vapor escaldante no ar. Michael e Steven estavam completamente atônitos, incapazes de entender como a situação havia mudado tão dramaticamente. Vendo o perigo imediatamente, Levi agarrou Jasper e o puxou para trás em segurança. O vapor escaldante que saía do corpo do robô rapidamente preencheu a área ao redor, forçando todos a recuar imediatamente. Steven cerrou os dentes ao perceber que a explosão de vapor vinda do corpo de Amu quase o atingiu também. Dado o nível de energia liberado naquele ataque, Steven estava convencido de que Amu já deveria estar acabado. Mas então Steven de repente parou e apontou algo estranho. O nível de energia do robô já estava extremamente baixo, ele não deveria conseguir se mover de forma alguma. Ainda assim, ele rapidamente acrescentou que, mesmo que o objeto tivesse conseguido se mover novamente, provavelmente não importava mais. O ataque de vapor de Amu já havia penetrado a casca externa da máquina, e logo os sistemas internos iriam falhar e se desativar completamente. Como esperado, o objeto 99 vacilou por um momento, como se tentasse realizar uma última ação.
Mas no próximo instante, ele simplesmente desabou de cara na areia. Todos se aproximaram cautelosamente da máquina caída. Após examinar cuidadosamente, Steven confirmou que, desta vez, o robô estava realmente desativado. Manny então perguntou se era verdade que a técnica de vapor de Amu só podia ser usada 3 vezes por dia e que cada uso causava danos em seus nervos. Pensando sobre isso, Mikhail admitiu que a força do contra-ataque do objeto 99, que havia desencadeado tal reação, deve ter sido extremamente poderosa. Ele então se perguntou em voz alta se isso explicava por que Levi conseguiu suprimir tão rapidamente o inimigo mais cedo. De repente, Amu se virou irritado e gritou para Steven, lembrando de que ele havia prometido que a instalação seria completamente desmontada e desligada. Steven ignorou sua raiva e respondeu sarcasticamente que, com um nível de energia tão baixo, o robô já poderia ser considerado sucata. Ainda furioso, Amu murmurou para si mesmo que tudo neste mundo tinha sua razão. Justo quando todos pensavam que ele havia se acalmado, Amu de repente deu um violento chute na cabeça do robô, fazendo-a voar pela areia. Steven rapidamente se aproximou de Mali e perguntou em voz baixa se Amu sempre foi tão temperamental. Ele acrescentou que danos nos nervos poderiam facilmente causar esse tipo de mudança de personalidade. Enquanto isso, Jasper puxou Levi junto com ele para inspecionar o objeto que havia sido chutado para longe, enquanto Amu continuava procurando furiosamente por Steven. Todos estavam ocupados com suas próprias preocupações, e ninguém percebeu que a cabeça severamente danificada do robô havia começado a brilhar vermelha novamente. Mali comentou que o scanner de Steven nunca tinha errado, mas o comportamento estranho do objeto 99, e seu controle sobre as correntes de água, ainda parecia suspeito. De repente, algo atravessou o rei das bestas de gelo, perfurando diretamente e deixando um enorme buraco. Todos pularam imediatamente para o lado. No ar acima deles, a cabeça severamente danificada do robô flutuava de maneira assustadora, brilhando em um vermelho intenso e exibindo um sorriso gelado. O grupo ficou estupefato, incapaz de acreditar que o objeto ainda era capaz de se mover. Steven lançou um ataque instantaneamente, mas rapidamente percebeu que algo mais estava controlando o objeto de longe. Pior ainda, a cabeça flutuante evitou facilmente cada ataque que ele tentou. Então, o rei das bestas de gelo levantou seu enorme punho, se preparando para esmagar completamente a cabeça. Mali se lembrou de como o robô havia perfurado o gelo tão forte quanto o diamante e sentiu uma onda de desconforto. Ainda assim, ele cerrou os dentes e despejou ainda mais poder no golpe, recusando-se a acreditar que o inimigo poderia suportar o impacto. Ele aumentou a dureza da enorme pata do urso quase 10 vezes, convencido de que tal força esmagadora seria muito além do que a estrutura metálica do ciborgue poderia suportar. Assistindo de fora, Steven não pôde deixar de sentir uma emoção estranha. A visão do urso de gelo enfurecido avançando, rugindo com poder bruto, era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente magnífica. Mas então, sem aviso, algo inesperado aconteceu, algo que fez a besta enfurecida congelar no lugar, como se fosse atingida por uma ordem invisível. Um estalo agudo ecoou pelo ar. O braço do urso se partiu, e no instante seguinte, a cabeça do robô se soltou do membro quebrado. O ciborgue olhou ao redor com óbvio desprezo, comentando friamente que se isso fosse realmente o ápice das táticas de combate humanas, então as habilidades da humanidade eram muito mais decepcionantes do que o esperado. Antes que alguém pudesse reagir, uma mão de repente desceu e agarrou minha cabeça com força surpreendente. O ciborgue se virou chocado, apenas para reconhecer o protagonista ali. Sua raiva imediatamente explodiu, especialmente quando ele notou o ridículo chapéu que estava na cabeça do homem. Levi não se deu ao trabalho de responder uma única palavra. Ele simplesmente ajustou sua postura ligeiramente, com um movimento casual, fez a cabeça do ciborgue voar para longe, como se tivesse sido atingida por um taco de beisebol. O robô xingou alto, furioso, mas isso não mudou nada. Seu corpo bateu forte na areia, e um momento depois, a bota de Levi pressionou firmemente sobre ele. Todos ao redor caíram em silêncio, observando quietos enquanto Levi lidava com seu oponente com calma e confiança.
Então Levi virou a cabeça para os outros e perguntou casualmente a opinião deles: ele deveria terminar o trabalho e esmagar aquilo completamente? Debaixo de seu pé, o robô lutava desesperadamente, protestando que não podia ser destruído porque os humanos o haviam criado como uma ferramenta para a salvação deles. Mas os três governantes presentes claramente não tinham paciência para aquele discurso. Sem nem mesmo discutir, todos concordaram que a máquina deveria simplesmente ser destruída. Levi não hesitou. Com um pisão decisivo, ele esmagou a cabeça do robô, mas estranhamente, partes de seu corpo começaram a se contorcer e se mover novamente. Amu estalou a língua de irritação e pisou nos restos mais algumas vezes, murmurando que agora a coisa estava definitivamente acabada. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, o corpo do robô de repente explodiu debaixo do pé de Amu com velocidade explosiva, tão rápida que ninguém teve tempo de reagir. Depois de testemunhar aquilo, ele parou completamente de confiar nas palavras de Steven. Com um sarcasmo pesado, murmurou que, aparentemente, o destino de seu país realmente estava condenado. Steven, por outro lado, sentiu uma onda de frustração consigo mesmo, percebendo com irritação que havia mais uma vez julgado a situação errado pela quinta vez. Naquele exato momento, Levi de repente saltou no ar e balançou sua perna para baixo com força tremenda. Com um único golpe poderoso, o protagonista chutou o corpo do robô e o mandou voando pelo ar como um pedaço de metal quebrado. A máquina tentou se proteger com um braço, mas o membro se partiu instantaneamente e rodou para longe, enquanto o corpo foi lançado mais de 10 metros através da areia. Levi não lhe deu chance de se recuperar. Ele correu imediatamente em sua direção, alcançou-a e pisou novamente, esmagando o corpo até ele desabar em um monte de destroços retorcidos. Depois disso, ele se virou para os outros com uma expressão ligeiramente confusa e perguntou se esse também precisava ser morto. Os três lutadores não hesitaram nem por um segundo. Todos concordaram novamente sem questionar. Um grande estalo seguiu-se, e o robô finalmente foi destruído de vez. Quando tudo foi resolvido, Levi caminhou até Jasper. O jovem imediatamente começou a elogiá-lo entusiasticamente, dizendo que o herói tinha se mostrado incrivelmente impressionante durante a luta. Levi parecia secretamente satisfeito com o elogio, embora fizesse questão de fingir que não se importava. Ele deu de ombros, alegando que tudo não passava de culpa de algum maluco com sérios problemas mentais. Mali observou toda a cena quieto. No começo, o objeto número 99 parecia uma ameaça séria, mas o Senhor de Lungo havia lidado com a missão muito mais facilmente do que o esperado. Mas de repente, uma realização preocupante o atingiu. A missão ainda não estava realmente terminada. O verdadeiro controlador por trás do objeto número 99 nunca havia aparecido. Nesse momento, o sistema de Levi de repente emitiu um alerta, detectando o surgimento de uma fonte de energia maciça capaz de fornecer poder ao seu dono por uma década inteira. A expressão de Levi imediatamente ficou séria. Sem perder um segundo, ele se virou e começou a se mover em direção à direção indicada pelo sistema. Lentamente, algo enorme começou a se erguer do mar. Ondas giravam ao redor enquanto a água se envolvia nos destroços do robô destruído. Então uma voz ecoou pelo ar, fria e cheia de desprezo, declarando que depois de 1000 anos de progresso, a humanidade ainda havia conseguido decepcioná-lo profundamente. A água fluente gradualmente se moldou em uma figura humana. Logo, um tritão apareceu, um demônio de nível senhor, o antigo tritão conhecido como Shahu. Seus olhos varreram lentamente o grupo com curiosidade. Calmamente, ele comentou que, comparados àquele objeto inútil, os seres humanos eram presas muito mais valiosas para seu mestre. Mali imediatamente percebeu a verdade. A criatura diante deles era quem havia controlado secretamente o objeto número 99 o tempo todo. Shayu pairava acima deles arrogantemente, olhando para os humanos. Ao mesmo tempo, o sistema de Levi emitiu outro aviso urgente. O sistema relatou que a criatura possuía uma aura estranha que não podia ser analisada de forma alguma. Ao ouvir isso, Levi deu um passo à frente instantaneamente, protegendo o velho John enquanto levantava sua guarda. Jasper olhou para Shah, e de repente seus olhos se arregalaram de choque,
como se tivesse sentido algo profundamente perturbador na criatura. Enquanto isso, Shao parecia perdido em memória, recordando um tempo distante quando ele costumava estar sozinho em um lago tranquilo. Naquela época, seu corpo estava coberto de feridas, e lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Então, de repente, ele percebeu a silhueta sombria de um homem parado perto, chamando-o com um gesto suave. Aquele homem era Jasper. Ele se ajoelhou e acenou para o tritão ferido se aproximar com um movimento calmo da mão. Embora Shao temesse a mão com garras afiadas estendendo-se em sua direção, ele nadou lentamente até ele mesmo assim, tremendo de hesitação, mas ainda obedecendo. O homem então estendeu a mão e tocou suavemente a testa de Shao. O tritão fechou os olhos com força, com medo. Mas no momento seguinte, uma luz dourada e quente se espalhou pelo seu corpo e curou todas as feridas completamente. Shao tocou seu próprio corpo incrédulo, percebendo que a dor que o atormentava de repente havia desaparecido. O medo em seu coração derreteu rapidamente em gratidão. Com sinceridade, ele agradeceu ao seu Salvador e admitiu que se sentia envergonhado por tê-lo duvidado antes. O homem apenas sorriu calmamente antes de se virar, dizendo-lhe que não era nada para se preocupar. Enquanto ele se afastava, mencionou que quando chegou à tribo, Shao era o único sobrevivente restante do antigo clã dos Tritões. Jasper lhe disse que ele precisava continuar vivendo, para proteger a última esperança de seu povo. Ao ouvir essas palavras, Shao não conseguiu conter suas lágrimas e simplesmente assentiu em concordância. Naquele momento, um poderoso juramento se formou bem no fundo de seu coração. A partir de então, aquele homem seria seu mestre, e Shao viveria por sua causa. Mais tarde, Shao estava deitado bem no fundo do abismo escuro do oceano, olhando para o céu noturno acima da água. Olhando para sua cauda, ele chorou silenciosamente e tomou uma decisão firme: sofreria a mesma dor que seu mestre havia sofrido. Rangendo os dentes, ele arrancou uma escama, depois outra, e outra, até que o sangue lentamente se misturasse à água ao redor. Logo, a superfície da água estava coberta por incontáveis escamas carmesins, flutuando como folhas caídas. Justo quando ele continuava, uma voz repentina ecoou e o parou. Shao se virou e viu aquele mesmo homem deitado na água, ferido e mal conseguindo se manter vivo. O tritão nadou rapidamente até ele, chamando seu mestre. Na água escura, o homem de branco estava deitado imóvel, exausto e coberto de cicatrizes. Mas Shu não entrou em pânico. Ele se sentou calmamente ao lado dele, segurando sua mão enquanto lágrimas caíam silenciosamente, desejando paz e segurança para seu mestre. No entanto, Jasper não respondeu de imediato. Ele simplesmente olhou para Shao em silêncio, depois desviou o olhar para o homem de cabelos escuros que estava atrás dele. O nome daquele homem era Mugu, e sua presença parecia pesar no momento. Jasper então falou calmamente, dizendo que ambos haviam o traído. Ao ouvir essas palavras, as mãos de Shao começaram a tremer incontrolavelmente. Ele as apertou em punhos cerrados, e com um esforço visível, declarou que, acontecesse o que acontecesse, Jasper sempre seria seu mestre. Lágrimas caíam livremente pelo rosto do tritão, e sua cauda já estava vermelha de tanto sangue das escamas que ele havia arrancado mais cedo. Cada lágrima que caía de seus olhos brilhava intensamente ao tocar a água, transformando-se lentamente em delicadas pérolas que brilhavam suavemente na escuridão. O mestre fechou os olhos silenciosamente, e seu corpo começou a mudar. Lentamente, parecia se dissolver e evaporar no ar como névoa. À medida que a transformação continuava, sua forma gradualmente se transformava, remodelando-se até se tornar um dragão branco radiante cujas escamas brilhavam como prata polida. Sem pensar nem por um segundo, Shao estendeu a mão em direção ao corpo do dragão, suas mãos tremendo enquanto ele arrancava várias escamas brilhantes. Cuidadosamente, quase reverentemente, ele prendeu essas escamas de dragão em sua própria cauda ferida. Mugu estava perto e observava tudo em silêncio, testemunhando cada ação que Shao tomava naquele momento. Enquanto isso, Shu olhou para sua cauda e soltou um suspiro satisfeito. A carne danificada já havia começado a se recuperar, e sua cauda agora parecia ainda mais forte e majestosa do que antes. Era o poder das escamas de dragão.
Essas escamas formavam uma armadura sagrada que concedia uma proteção tão poderosa que nem golpes físicos nem ataques mágicos poderiam facilmente atravessá-la. Quando o Tritão voltou ao momento presente, alguém de repente chamou seu nome 2 vezes. Shahu congelou onde estava, e sua expressão lentamente escureceu. Em seus olhos, agora havia apenas uma imagem, um jovem de cabelo branco parado ali enquanto outro homem o protegia. Shahu parou completamente, incapaz de acreditar no que estava vendo. Seu corpo inteiro tremia, seus punhos se apertaram, e seus olhos se encheram de profunda hostilidade e descrença. Era claramente uma aura humana. Apenas um frágil e pequeno humano. Mas, por mais que olhasse para ele, não conseguia entender como alguém assim poderia se assemelhar tanto ao seu mestre. Incontrolável, Shahu de repente se lançou em direção a Jasper, ignorando completamente Levi, que estava bem à sua frente. Shahu agarrou Jasper pelo pescoço com um movimento rápido e o bateu violentamente contra o chão. Levi ficou momentaneamente atordoado com o ataque repentino. Enquanto isso, Shahu apertava o pescoço de Jasper, com um pensamento ecoando repetidamente em sua mente enquanto ele exigia saber quem aquele homem realmente era. Jasper lutava desesperadamente para respirar. Seu rosto rapidamente ficou vermelho enquanto ele arfava com ânsia por ar. Levi reagiu quase instantaneamente, lançando-se em direção ao demônio e desferindo um poderoso golpe diretamente contra Shahu. Mas no momento seguinte, ele recolheu a mão e recuou. O ataque foi completamente absorvido pela areia sob eles. Levi se ergueu novamente, ajudou Jasper a se levantar e fixou Shao com um olhar ardente cheio de hostilidade. Ele pairou ligeiramente no ar, confuso sobre o motivo pelo qual o demônio havia recuado apesar de ter proteção absoluta. Shahu não temia nenhum ataque. No entanto, agora, sob a influência da estranha aura de Levi, ele se retirou instintivamente. Pela primeira vez, ele percebeu que havia alguém entre esses humanos forte o suficiente para até mesmo deixá-lo desconfortável. O rosto de Jasper estava pálido e desconfortável. Ele esfregou o pescoço cuidadosamente e murmurou que estava doendo bastante. A expressão de Shahu se tornou sombria novamente enquanto seus pensamentos voltavam às memórias de seu mestre. Ele se lembrava claramente de que seu mestre nunca havia mostrado fraqueza na frente dos outros. Ele nunca revelava suas feridas e nunca dependia da proteção de ninguém. Quanto mais Shahu pensava sobre isso, mais furioso ele se tornava. Em sua mente, ninguém nesse mundo merecia se assemelhar ao seu mestre. Seus olhos se encheram de raiva, e a água ao redor começou a se agitar violentamente enquanto ele a controlava. Shao se moveu como uma rajada repentina de vento, mas sua mente ainda se recusava a aceitar o que havia visto. Ele simplesmente não conseguia entender como alguém poderia ser digno de carregar a imagem de seu mestre. O furioso Tritão correu em direção a Levi e Jasper, estendendo a mão com garras e se preparando para atacar o humano fraco. Mas Levi deu um passo firme à frente e disse que nunca permitiria que isso acontecesse. No mesmo momento, ele desferiu um poderoso soco em direção ao pescoço do Tritão antes que Shao pudesse desviar. Shahu não teve escolha a não ser ativar sua defesa absoluta. Uma luz cintilante de cor arco-íris o envolveu, formando uma barreira protetora. O soco de Levi foi incrivelmente forte, criando uma violenta rajada de vento ao redor deles. Ele franziu ligeiramente a testa e declarou com firmeza que não permitiria que Jasper fosse ferido. No entanto, Shao apenas sorriu friamente e declarou com confiança que ninguém poderia quebrar sua defesa absoluta. Ele imediatamente contra-atacou Levi, e o sistema de Levi emitiu um aviso de imediato de que as escamas nos dedos de Shao estavam emitindo radiação perigosa. Shao apertou a mão com força e se preparou para outro golpe, mas Levi instantaneamente se teleportou de volta para o lado de seu amigo. Agarrando Jasper rapidamente, Levi desviou do ataque iminente no último momento possível. Amu, que estava assistindo de trás, de repente gritou, perguntando por que até um ataque de classe soberano não conseguia quebrar a defesa do demônio. Michael, que estava observando cuidadosamente a batalha, concluiu calmamente que esse demônio deveria ser pelo menos de classe soberano. Shao parecia satisfeito com essa realização e afirmou com orgulho que, sob proteção absoluta, nenhum ataque físico ou mágico poderia lhe causar dano.
Ele acrescentou com confiança que Levi nunca seria capaz de machucá-lo, lembrando a todos que seu mestre possuía a habilidade mais poderosa de todas. Antes que Shao pudesse terminar seu discurso arrogante, Levi de repente percebeu uma ameaça perigosa vindo de trás dele. Jasper não tinha ideia do que estava acontecendo quando Levi de repente o agarrou e o puxou para o lado mais uma vez. Por causa desse movimento rápido, o ataque de Shao errou seu alvo completamente. O Tritão ficou irritado e decidiu que simplesmente destruiria todos os humanos, acreditando que não havia absolutamente nenhuma maneira de eles escaparem dele. Mas justo quando ele se preparava para continuar seu ataque, Mikhail e os outros finalmente perceberam que era hora de entrar na batalha. Em um piscar de olhos, Steven apareceu bem atrás de Shu, pronto para lançar seu ataque. No exato momento, Amu pressionou uma faca contra o pescoço de Shao enquanto o vapor venenoso se espalhava ao redor de seu corpo inteiro. Ele já estava preparado para desferir um golpe fatal diretamente contra a garganta do demônio. No entanto, no momento em que a lâmina tocou o corpo de Shao, parecia que tinha atingido gelo sólido. No instante seguinte, Shao de repente apareceu bem ao lado do guerreiro do urso de gelo. O homem controlando a besta congelou de horror ao perceber que sua armadura de gelo estava começando a rachar sob a força aterrorizante do demônio. Shao já havia se esquivado atrás dele e não pôde deixar de zombar de como esses pequenos humanos pareciam patéticos. Com um golpe de suas garras, ele atingiu Mali e gritou que nenhum deles era páreo para ele. Os meninos assistiram horrorizados enquanto o demônio cortava sem esforço uma das enormes patas da besta de gelo. No último momento, eles saltaram para longe dos fragmentos de gelo que estavam desabando, mas Shao já havia se teleportado atrás de Steven. Steven se virou e instantaneamente percebeu o quão incrivelmente rápido seu inimigo realmente era. Antes que ele pudesse reagir, Shao o atingiu com força brutal, fazendo-o cair direto na areia. Nesse momento crítico, Michael reuniu o resto de suas forças, preparando-se para se levantar e resistir ao aterrador demônio. Então, de repente, ele notou uma pequena gota de água flutuando bem na frente dele. No momento em que seus olhos se focaram nela, uma realização chocante passou por sua mente. Ele imediatamente gritou o que havia descoberto, explicando que a água espalhada ao redor do corpo do sujeito 99 era a chave que permitia que Shao se teleportasse com tanta liberdade. Essas gotas apareciam exatamente nos lugares onde ele pretendia se mover, permitindo-lhe mudar de posição instantaneamente, usando-as como âncoras. Mali rapidamente acrescentou que essa água era a mesma que Shao havia secretamente deixado espalhada pela praia mais cedo. Quando ele terminou de falar, chamas de repente cercaram as esferas de água flutuantes. Steven agora controlava o fogo, usando-o para interferir no controle de Shao sobre a água. Shao reagiu instantaneamente e percebeu que algo estava errado. A água que ele controlava na praia estava evaporando rapidamente, e ele já não podia mais manipular sua posição livremente. Percebendo isso, Shao rapidamente se aproximou do mar. Em sua mente, ele entendeu que se aproximar de Levi de forma imprudente seria agora muito mais difícil. Um sorriso cruel se espalhou lentamente pelos seus lábios enquanto ele declarava friamente que o que haviam experimentado até agora era apenas o começo de seu pesadelo. Nesse momento, o sistema de Levi de repente emitiu um aviso sério. Detectou a formação de um campo magnético especial ao redor do corpo de energia, que agora estava se condensando em algo chamado esfera divina. Após repetir vários alertas mentais urgentes, o sinal do sistema começou a piscar e se despedaçar antes de desaparecer completamente. Dentro do mundo mental de Steven, suas sobrancelhas se franziram profundamente enquanto um pensamento preocupante surgia em sua mente. O oponente diante deles era um senhor de água. Steven então olhou para a esquerda, usando sua percepção mental para avaliar cuidadosamente a condição de Amu. Ele percebeu que a mente de Amu estava instável, e a energia de vapor que alimentava seu poder térmico estava se tornando perigosamente volátil, como se fosse explodir a qualquer momento. Então Steven desviou o olhar para a direita e olhou silenciosamente para Mali. Embora a besta de gelo controlada por Mali produzisse um tipo de energia diferente da sua, Steven ainda podia sentir que o poder térmico de Mali estava sendo de alguma forma reprimido. Finalmente, sua atenção se fixou em Levi, o recém-chegado senhor de Lungo. Levi parecia mais forte do que todos eles juntos.
Steven de repente percebeu que, se ele realmente quisesse se tornar a pessoa mais forte viva, então Levi era quem ele precisava derrotar. De volta ao mundo real, um brilho perigoso apareceu nos olhos de Steven. Ele levantou lentamente sua arma enquanto sorria de forma zombeteira, sugerindo que já havia tomado sua decisão. Mas Steven não era o único sendo influenciado por esses pensamentos. No mesmo momento, Michael também estava olhando atentamente para Levi. Embora Levi fosse conhecido como um lutador de tipo espacial, seu poder claramente superava o de Objeto 99. Observando de perto, Michael começou a se perguntar quão mais forte Levi realmente era. A curiosidade o impulsionou para a frente. Marley firmou os pés no chão e se preparou silenciosamente para a batalha. Ele pensou que, no futuro, o palco global decidiria se Diago ou Lungo mereciam maior reconhecimento. Enquanto isso, o terceiro membro da equipe deles, Amu, lutava internamente contra os pensamentos que surgiam dentro dele. Ele estava furioso com o que havia acontecido nesta ilha. O recém-chegado governante de Lungo havia roubado completamente os holofotes durante toda a missão. Amu não conseguia parar de se perguntar irritado se ser um lutador de tipo espacial realmente fazia alguém tão impressionante. Percebendo a maneira como Mali continuava olhando para Levi, o jovem sentiu uma onda oculta de raiva, especialmente porque até a deusa parecia continuar prestando atenção no protagonista. Apertando os punhos com força, Amu afundou ainda mais em ressentimento e raiva, jurando silenciosamente que, assim que tivesse a chance, ele bateria no herói quase até a morte. O pensamento divertiu tanto que ele soltou uma risada estranha, quase louca. Então ele se recuperou e de repente avançou por trás de Levi. No instante seguinte, seu punho estava a poucos centímetros do corpo do protagonista. Mas Levi já havia sentido o perigo se aproximando. Ele se lembrou de que Jasper estava atrás dele, e ele não poderia permitir que ele se machucasse. Olhou rapidamente para o jovem e lembrou-se da promessa que já havia feito proteger Jasper, não importa o custo. Uma determinação feroz preencheu os olhos do protagonista. Qualquer um que ousasse se aproximar dele seria destruído sem piedade. No instante seguinte, Levi saltou rapidamente para o ar, esquivando-se facilmente do ataque combinado vindo de 3 oponentes diferentes. Então ele se moveu com velocidade relâmpago por trás de Steven e desferiu um chute devastador. A força do impacto se espalhou em uma poderosa onda de choque que percorreu quase 100 metros. Steven foi jogado violentamente ao chão, tossindo pesadamente enquanto lutava para recuperar o fôlego. Levi olhou friamente para ele. Sem hesitar, ele esmagou a mão de Steven sob seu pé, e o sangue imediatamente jorrou. Vendo essa cena brutal, o rosto de Jasper ficou pálido de medo. Seu corpo inteiro tremia enquanto ele observava horrorizado. Quando Levi de repente ouviu a voz de Jasper chamando seu nome, a expressão feroz em seu rosto manchado de sangue congelou. No mesmo momento, Levi desferiu um soco contra o rei da besta de cristal de gelo, com uma energia vermelha girando violentamente ao redor de sua mão. Mali olhou chocado para o corpo quebrado da besta, incapaz de acreditar que sua poderosa defesa de gelo havia sido destruída com apenas um golpe. Confuso, ele tentou desesperadamente entender para onde Levi havia se movido a seguir. Mas antes que pudesse entender, uma sombra passou por trás dele. Uma luz perigosa brilhou nos olhos do protagonista enquanto ele chutava brutalmente a besta de gelo na parte de trás de sua cabeça enquanto ela ainda estava protegendo Mali. A cabeça do rei da besta se partiu com um grande estalo antes de finalmente desabar. Com a besta destruída, Mali perdeu seu apoio e começou a cair impotente em direção ao chão. Mas Levi não tinha terminado. Ele deu outro chute poderoso, desta vez diretamente em direção a Mali, aumentando a velocidade de sua queda. Mali bateu de cara no chão. O impacto fez a areia ao redor tremer enquanto ele cuspia sangue e lutava fracamente para se levantar. O protagonista virou lentamente a cabeça. Atrás dele, Steven estava completamente imobilizado no chão, coberto de sangue. Levi calmamente formou uma bola de fogo brilhante em sua mão esquerda, seus olhos frios e cheios de uma clara intenção de matar. Logo, uma fumaça espessa se espalhou ao redor dele enquanto as chamas cresciam mais fortes, forçando Amu a correr para frente através da cortina pesada de fumaça.
Ele segurava uma faca pequena nas mãos enquanto outra lâmina estava apertada entre seus dentes. Não conseguia entender como alguém com habilidades espaciais também poderia controlar o elemento fogo. Mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram em puro horror. Levi já havia aparecido silenciosamente atrás dele. Amu apertou o punho, preparando-se para atacar, mas Levi se moveu mais rápido. Com um único golpe, ele o lançou para longe a uma velocidade aterradora. O corpo de Amu voou de lado antes de rolar pelo chão várias vezes. Quando finalmente parou, ele estava mal consciente e completamente incapaz de se mover. O herói caminhou calmamente até ele e ficou diretamente acima de sua cabeça. Então, Levi levantou lentamente o pé bem alto no ar. Justo quando ele estava prestes a esmagar completamente a cabeça de Amu, um grito repentino de trás fez com que ele parasse. O protagonista virou-se abruptamente, seu corpo ainda irradiando uma aura assassina aterrorizante. Jasper estava ali, tremendo, chamando o nome de Levi com medo. Seu rosto estava pálido, e seu corpo inteiro estava tremendo incontrolavelmente. Levi lentamente levantou o pé de cima da cabeça de Amu. Seus olhos então se voltaram para Jasper, estudando-o cuidadosamente antes de falar com uma voz calma, dizendo que ainda havia um inimigo em pé na frente dele. Com essas palavras silenciosas, Levi começou a caminhar em direção ao jovem, indo diretamente em sua direção sem hesitar. Naquele momento, Jasper foi tomado por uma onda de medo genuíno. Passo a passo, ele foi se afastando, enquanto Levi continuava a se aproximar dele de forma firme, com um ritmo lento, mas imparável. Dentro de sua mente, o protagonista repetia silenciosamente a regra que guiava suas ações. Proteger todos que estavam atrás dele e destruir qualquer um que estivesse na sua frente. Jasper continuava chamando-o em pânico. Seus olhos se fecharam com força, seu corpo tremia enquanto ele tentava desesperadamente se convencer de que não havia motivo para ter medo. Afinal, a pessoa que estava caminhando em sua direção era Levi, seu amigo mais próximo, alguém que nunca levantaria a mão contra ele. Mas, de repente, uma imagem terrível atravessou sua mente, Levi levantando o punho e balançando diretamente para o seu rosto. Incapaz de suportar mais o medo, Jasper gritou alto, sua voz quebrando enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Justo quando o punho de Levi estava prestes a alcançá-lo, o mensageiro que estava deitado quieto na rede de repente abriu os olhos. Ele se sentou abruptamente, sentindo um desconforto inquietante no peito, mas não conseguia entender de onde aquela sensação estranha havia vindo. No exato momento em que Jasper gritou o nome de Levi na realidade, o punho do protagonista de repente congelou no ar. Então, a voz do sistema ecoou agudamente na mente de Levi, chamando-o urgentemente para acordar e avisando que ele acabará de ser alvo de um ataque mental. O sistema continuou emitindo alertas, explicando que, se Levi permitisse que aqueles pensamentos sombrios saíssem de controle, ele perderia completamente sua sanidade. Por causa de seu estado mental, suas defesas psicológicas estavam frágeis, deixando-o quase indefeso contra esse tipo de invasão mental. No entanto, o sistema também lhe disse que havia outra opção, ele poderia confrontar a escuridão dentro de si mesmo diretamente. Naquele momento, uma feroz luta interna começou na consciência de Levi. Ele enfrentou a escuridão em seu coração, aceitou sua existência e a deixou se tornar parte dele, em vez de negá-la. De repente, memórias começaram a voltar como uma enxurrada. Ele viu novamente o quarto do hospital e a si mesmo sentado ao lado de Jasper. Naquela época, Jasper falava empolgado sobre querer comprar um relógio. Mas o preço era quase 9 milhões, muito mais dinheiro do que eles poderiam pagar. Depois de dizer isso, ele simplesmente deitou na cama, decidindo que era melhor esquecer sobre isso e dormir. Mas o Levi de 14 anos havia levado aquelas palavras muito a sério. Logo, a manhã chegou, e uma enfermeira podia ser vista empurrando um carrinho de remédios lentamente pelo corredor do hospital. De repente, Levi apareceu bem atrás dela, assustando tanto a jovem enfermeira que ela quase deixou cair o carrinho. Ele perguntou educadamente se ela precisava de ajuda e se poderia lhe dar algum dinheiro em troca. A enfermeira enxugou o suor da testa antes de lhe oferecer um trato simples. Se ele empurrasse o carrinho até o final do corredor, ela lhe daria 1 yuan.
Levi não disse mais nada e quietamente pegou o carrinho, aceitando o acordo sem hesitar. Quando chegaram ao final do corredor, a enfermeira sorriu e confirmou que ele havia cumprido sua promessa, entregando-lhe uma única moeda. Levi ficou olhando a moeda de yuan brilhante em sua mão por vários segundos. Então, de repente, ele virou o carrinho e correu com ele, apenas para voltar momentos depois e declarar calmamente que agora ela lhe devia 2 moedas. A enfermeira olhou confusa enquanto o estranho garoto continuava desaparecendo pelo corredor e voltando novamente. Ela sentiu que estava prestes a perder a cabeça, porque Levi continuava empurrando o carrinho repetidamente até o final da noite. Finalmente, ele parou novamente em frente a ela e anunciou calmamente que o total que ela lhe devia havia chegado a 30.000. A garota estava completamente atônita. Quando finalmente entendeu o que ele quis dizer, a raiva preencheu seu rosto e ela começou a xingá-lo alto, acusando de tentar roubá-la. Mas Levi calmamente lembrou-lhe que ela havia prometido pagar 1 yuan toda vez que ele empurrasse o carrinho, e ele havia cumprido essa tarefa 30.000 vezes. A enfermeira quase perdeu a compostura, segurando a cabeça enquanto tentava se acalmar, lembrando-se de que o garoto à sua frente era mentalmente doente. Justo então, um homem com cabelo levemente grisalho se aproximou deles. Era o diretor Cha, que perguntou gentilmente o que estava acontecendo. A enfermeira imediatamente começou a chorar enquanto apontava para Levi, reclamando que o garoto a havia enganado. Levi simplesmente ficou lá, segurando a alça do carrinho, ouvindo silenciosamente tudo. A garota enxugou as lágrimas com um lenço enquanto o diretor lhe dava tapinhas suaves no ombro, tranquilizando-a de que nada sério havia acontecido. Então ele se virou para Levi e entregou-lhe um pedaço de papel com 30.000 yuan escrito claramente nele. O diretor Cha explicou com um sorriso acolhedor que o cheque representava o dinheiro que Levi havia ganho honestamente naquele dia. Ao ver o cheque e ouvir essas palavras, o rosto de Levi se iluminou com uma verdadeira felicidade. Ele agradeceu ao diretor e se apressou em ir embora, segurando o papel com força em suas mãos machucadas. Atrás dele, a enfermeira e o diretor ficaram lá, aliviados por finalmente verem o garoto feliz. Mas, assim que Levi chegou à saída do hospital, ele de repente se virou e disse que voltaria amanhã para ajudar novamente. O sorriso da enfermeira desapareceu instantaneamente, e até o rosto do diretor ficou pálido com o pensamento. Enquanto isso, Levi se apressou feliz de volta para Jasper, ansioso para contar a ele que havia conseguido ganhar um pouco de dinheiro. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Jasper acenou animado para ele e anunciou que finalmente havia comprado o relógio. O velho lojista lhe deu um grande desconto, então o relógio custou apenas 1 moeda. Na verdade, ele trocou uma garrafa de refrigerante por ele. Levi soltou uma risada suave, ligeiramente triste, enquanto rapidamente escondia o cheque atrás das costas. Ele riu novamente, mas dessa vez o sorriso em seu rosto carregava um leve traço de tristeza. Mais tarde naquela noite, enquanto Jasper dormia pacificamente na cama ao lado dele, um par de passos lentamente se aproximou. Levi ficou lá em silêncio, com expressão sombria enquanto observava o garoto dormindo. Ele levantou a mão até a boca, passou a língua pelos dedos e então estendeu a palma úmida em direção a Jasper várias vezes. Na manhã seguinte, quando o sol subiu sobre o horizonte, um grito agudo de repente quebrou o ar silencioso, assustando os pássaros fora da janela. O protagonista acordou abruptamente. Ao seu lado, Jasper estava chorando alto enquanto chamava seu nome. Vendo que Levi havia acordado, Jasper rapidamente estendeu o pulso para mostrar-lhe o relógio, mas os números e os ponteiros haviam desaparecido completamente. Com uma expressão devastada, ele disse que o relógio estava quebrado. Ele havia comprado ontem e estava ansioso para usá-lo. Levi imediatamente correu até ele e mostrou o cheque em suas mãos. Suas palmas estavam cobertas com marcas vermelhas e cicatrizes frescas. Ele explicou honestamente que havia ganhado dinheiro ontem e que o diretor o havia dado pessoalmente, acrescentando que as feridas em suas mãos logo iriam cicatrizar. Ao ouvir isso, o humor de Jasper melhorou imediatamente. Ele assentiu aprovando e elogiou sinceramente Levi pelo que ele havia feito. Levi sorriu calorosamente e prometeu que compraria um relógio novo para Jasper. Jasper assentiu feliz em concordância.
Logo depois, um novo relógio apareceu no pulso de Jasper, e ele o admirava feliz, sem conseguir parar de sorrir. Sentado ao lado dele, Levi explicou suavemente que este novo relógio havia custado 30.000 e era muito melhor do que os baratos que Jasper costumava usar. Por isso, seria muito mais resistente e não quebraria tão facilmente. Os olhos de Jasper brilharam com empolgação e gratidão. Sorrindo amplamente, ele disse que esse era o melhor presente que já havia recebido. Vendo sua reação, Levi também sentiu uma calma felicidade, compartilhando o mesmo sentimento caloroso com seu amigo. Mas a memória tranquila se quebrou de repente quando Jasper gritou o nome de Levi. Levi abriu os olhos abruptamente, seu corpo coberto de suor frio. Jasper estava na sua frente, olhando para ele incrédulo enquanto perguntava animado se era realmente Levi ali. Levi franziu ligeiramente a testa e tentou chamar o nome de Jasper, mas sua voz parou no meio da palavra. No momento seguinte, sangue quente de repente se espalhou em seu rosto. Levi ficou horrorizado enquanto uma mão escura perfurava diretamente o pescoço de Jasper. Quase instantaneamente, Shahu apareceu atrás dele, anunciando calmamente que havia vindo cumprir sua promessa de destruir e matar. Seus olhos estavam opacos e cheios de desprezo, e um sorriso zombeteiro nunca saiu de seu rosto. Ele declarou friamente que Levi não tinha chance de escapar. Por um momento, Levi ficou paralisado de choque, sua mente completamente em branco enquanto ele tentava entender o que havia acabado de acontecer. Mas então ele apertou os dentes com força e de repente se lançou para a frente. Ele lançou um ataque de trás, seus olhos vermelhos de raiva. No entanto, Shahu percebeu o perigo instantaneamente e desapareceu num piscar de olhos, se afastando com uma velocidade incrível. O corpo de Jasper imediatamente desabou sobre a areia. Seu corpo tremia violentamente enquanto a dor da ferida em seu pescoço se tornava insuportável. Ele mal conseguia permanecer consciente. O jovem vacilou fraco antes que seu corpo começasse a cair. Mas Levi reagiu instantaneamente e o segurou antes que ele pudesse atingir o chão, mantendo o corpo enfraquecido enquanto chamava seu nome com uma voz trêmula. Jasper sussurrou fracamente que doía muito, sua voz quase inaudível. Os olhos de Levi se encheram de desespero enquanto lágrimas caíam em seu rosto. Ao mesmo tempo, o sistema urgentemente reportou que era necessário tratamento imediato. O sistema automaticamente ofereceu uma poção de cura avançada, que poderia ser usada ao custo de 4% da energia de Levi. Levi rapidamente tirou uma garrafa brilhante, com as mãos trêmulas, tentou derramar o líquido na boca de Jasper enquanto pedia para ele não morrer. Mas o sistema relatou que a situação era crítica. A traqueia de Jasper estava severamente danificada, tornando impossível para o remédio entrar em seu corpo. Desesperado, Levi gritou para o sistema, exigindo mais poções de cura. Nesse exato momento, um impacto surdo soou atrás dele e sangue de repente jorrou de seu próprio corpo. Shao havia atacado por trás, sorrindo triunfante enquanto retirava sua mão. Ele comentou calmamente que Levi havia conseguido despertar do canto da sereia e que tal resistência provava que ele realmente era um humano raro e poderoso, mas ainda não o suficiente. No entanto, Levi ignorou tudo ao seu redor e continuou tentando fazer Jasper beber a poção enquanto o sistema alertava freneticamente que seus próprios ferimentos estavam se tornando graves. Então, Shahu de repente puxou o braço para fora e atirou Levi para longe com um único movimento violento. O corpo do herói voou vários metros pelo ar antes de cair pesadamente no chão. Lutando para se levantar, Levi se ergueu lentamente enquanto Shao zombava, convidando-o a segui-lo. O demônio prometeu que Levi se tornaria a oferta humana mais valiosa para seu mestre. Se isso acontecesse, Levi receberia ainda mais poder.